Você várias vezes já se sentiu com aquela sensação de que você tá perdido na vida, sem saber exatamente o que você vai fazer, é, aquela sensação de falta de clareza, parece que as coisas não fazem sentido, você vive no piloto automático e isso acaba te incomodando, você sente vontade de sair dessa matrix, mas você não sabe exatamente, não tem a clareza do que você precisa fazer para ter direcionamento. O que você sabe é que você não está feliz do jeito que você tá. Você sente necessidade de descobrir o que de fato você quer, mas você não sabe nem por onde começar. Isso acaba hoje, porque eu vou falar aqui com você quais são as razões do porquê que você se sente perdido, sem direcionamento, mas que você tem essa sensação de que parece que algo não tá legal. Parece que a tua vida tá faltando sentido, tá faltando mais alegria, mais clareza. E no final desse vídeo, se você ficar até o final, você vai descobrir de uma maneira muito simples, profunda e verdadeira o que de fato você quer. É isso que eu vou te entregar nesse vídeo. Então fica comigo até o final que você nesse vídeo vai ter, quem sabe, a resposta que você está precisando aí já há algum bom tempo. Vamos lá. Olha, é muito comum você ter uma rotina piloto automático. Todo mundo fala disso, todo mundo sabe o quanto que isso é comum. Você acorda, você tem sua rotina, você sai para trabalhar, você vai fazer suas coisas, mas de alguma maneira, lá no teu íntimo, você sabe que isso não é exatamente o que você quer fazer. Muitas vezes você é movido pelas tuas necessidades, por aquilo que você está buscando, sabe aquela sensação de preenchimento, aquela sensação de propósito que realmente faz você se sentir brilhando, faz com que você se sinta inspirada para fazer algo que realmente tenha relevância para a tua vida, para a vida de outras pessoas, algo que realmente faça sentido. Mas a rotina ela vai comendo a gente vivo, vamos dizer assim, porque você vai fazendo algumas coisas muito baseado no molde em que você tem procurado se encaixar. Por que eu falo molde? Porque são padrões que a gente procura atender e fica sempre tentando caber nesse padrão, mas tem aqueles momentos na vida que dá aquele lampejo e você pensa assim: eu não caibo mais nesse padrão, tem alguma coisa errada. Se você se identifica com isso, coloca aqui nos comentários para mim. Você já se sentiu desencaixado do padrão que você tem procurado se encaixar a todo custo? Mas aí, a pergunta que você tem que se fazer no meio disso tudo é: o que eu realmente quero? O que realmente vai fazer sentido para mim? O que eu quero fazer da minha vida? Quanto tempo faz que você não se fez essa pergunta? Porque essa pergunta ela é uma das mais importantes. Ela é o que pode mudar completamente o sentido das coisas. Quando você não sabe o que você quer, você toma qualquer direção, você segue qualquer caminho. Só que você sabe lá no fundo que isso acaba não te preenchendo, acaba não te fazendo bem. E aí você só vai levando a vida. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que o tempo tá voando, tá passando muito rápido. A nossa vida aqui na Terra é uma passagem. E aí quando você se depara com questões como essa, você pensa: poxa, mas será que eu tô fazendo da minha vida exatamente o que eu quero? Será que eu tô fazendo da minha vida exatamente aquilo que faz com que eu me sinta vivo, me sinta viva? Então essa é uma pergunta muito central na vida de qualquer pessoa. Mas eu vou te ajudar a descobrir isso. Primeiro vamos entender por que você não sabe o que você quer. Primeiro porque, lembra que eu falei do molde? Você quer agradar a todo mundo. Você quer se encaixar em alguns padrões sociais realmente, que são colocados assim pra gente. Mas nisso de querer agradar a todo mundo, você não se ouve.
essa pergunta, ela fica lá debaixo do tapete, não vou, porque às vezes é uma verdade difícil de encarar. Aí você deixa ela lá debaixo do tapete, não se pergunta, mas quanto tempo faz que você não se olha diante do espelho com sinceridade e responde essa pergunta? O que de fato eu quero? Isso é o que não parar para tentar responder essa pergunta é o que faz exatamente com que você se sinta perdido. Mas aí vem o pulo do gato, né? Assim, por que você não se faz essa pergunta? O que realmente eu quero? Eu tô tentando me encaixar num molde, ok? Num molde que estabeleceram para mim. Eu quero agradar as pessoas, mas você se ouve? Essa é um primeiro passo importante, se você realmente está se ouvindo. Quando você se faz essa pergunta, você para refletir sobre isso, porque hoje a gente quer respostas tão rápidas, respostas assim, ó, miojo, né, instantâneas. Mas perguntas profundas como essa te levam a um estado de reflexão que normalmente pela correria da vida você não tem. Você simplesmente deixa pra lá. E aí, às vezes, o que acontece? Você não faz, às vezes até você tem uma ideia, tem um lampejo do que você quer, mas você não faz, aí vem o medo, no segundo ponto. O medo de ser julgado pelos outros. Ah, se eu for fazer tal coisa, isso que eu tô querendo, será que vão rir de mim? Ah, o que vão pensar de mim, eu fazendo tal coisa? O medo do julgamento, do que os outros vão pensar, do que você mesmo vai pensar de você, as tuas crenças que te limitam. Vem o medo de fracassar. Poxa, mas se eu tentar isso que eu quero, o fato de você saber, ter uma noção do que você quer, já é um ótimo passo. O fato de você não saber é porque você não se ouve. Porque no fundo, você deve ter sim alguma ideia. Mas calma, que eu vou te dizer, se você não tem ideia, eu vou te explicar. Mas aí vem esse medo, né? Vamos falar desse medo. O medo do que os outros vão pensar. Gente, como que a gente controla o que as outras pessoas vão pensar? Me fala. Você tem esse controle? Você tem como entrar na cabeça das pessoas e controlar? Olha, você vai pensar exatamente isso de fulano. Você tem esse poder? Não, você não tem. Você tem o poder de controlar o que você pensa, de começar a mudar os teus pensamentos. Eu tenho vários e vários vídeos aqui no canal que você pode maratonar só sobre essa questão de mentalidade. Sobre como combater pensamentos negativos, como já fiz um vídeo antigo aqui, como transformar fracasso em força, em impulsionamento, porque isso gera aprendizado. Então, o medo do julgamento. Então, primeiro, você não controla o que os outros pensam. Parte já daí. Então, ó, whatever, tanto faz. Tanto faz o que as pessoas vão pensar, gente. Quanta perca de tempo é ficar preso para fazer o que você quer por causa disso. Ninguém se importa, na verdade, né? Outra coisa, medo do fracasso que eu falei. Olha, muitas e muitas histórias de sucesso que eu já vi, de pessoas que mudaram o mundo, que entregaram alguma coisa, um legado, eles sempre tiveram na trajetória deles fracassos. Só que o fracasso é uma derrota temporária. É para te ensinar que você tem que aprimorar esse caminho, você tem que ir dessa forma e não dessa, sabe? Então você vai adaptando. Não existe isso de sair fazendo e acertar de primeira. É muito raro. A maioria das pessoas, ela tenta um negócio, tenta um projeto, não dá certo. Por quê? Porque tem a tua curva de aprendizado. Você precisa ter paciência com você. Ah, não, mas eu quero resultado rápido, eu preciso de resultado rápido. Gente, escolha o teu difícil. Ou você escolhe viver uma vida sem estar conectado com o que você quer, mas tendo o resultado rápido que você precisa, ou você chega uma fase da vida que, não, eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas eu vou fazer as coisas alinhado com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que faz o meu coração brilhar, com aquilo que faz
com que eu me sinta agregando no mundo, sabe? Aquele senso de propósito. Quando tem uma pirâmide muito conhecida, a pirâmide do Maslow, que a gente estuda em psicologia, que você vai atingindo alguns estágios de atendimento de necessidade, e o topo dessa pirâmide é o senso de autorrealização. É quando você realmente crê, você acredita que você está agregando algo de valor para o mundo, para você mesmo, para as pessoas. Então, isso é muito valioso. Então, não deixa o medo do fracasso te paralisar. Se você errar, se você cair, igual criança quando está aprendendo a andar, né? Eu tenho filhos, então quando eles estavam aprendendo a andar, eles caíam e levantavam. Então isso a gente já nasce equipado com isso, né? De cair e de levantar. Aí vem um outro ponto também, que é assim, que pode estar acontecendo com você, que é a distração. Você às vezes até sabe o que quer, você lida com a história do medo do julgamento, mas você se sabota, que é uma beleza. Você se distrai, você se perde no celular, fica vendo coisas que não agregam em nada na tua vida, ou então você se apega a coisas rotineiras aí outras coisas que você tem que fazer que parecem justificativas muito plausíveis, mas é tudo distração. Tudo distração para te mudar do teu propósito, para te tirar daquilo que realmente você precisa fazer. Então, o que eu tenho para te dizer com isso? Se policia com relação a isso. Você definiu, você sabe o que faz sentido para você. Então, assim, elimina esse julgamento das pessoas, que eu já te falei que você não controla isso. Isso é besteira, tá? Medo do fracasso, outra besteira, outra mentira que você decide acreditar, que é, e se eu fracassar, o que vão pensar de mim? Junta os dois, né? Fica o combo perfeito do terror da tua vida. O que as pessoas vão pensar e se eu fracassar? Então, não tem essa de acertar de cara. Quem disse, você tenta de novo. Você já ouviu falar do Thomas Edison? O cara que inventou a lâmpada? Ele tentou 10.000 vezes até conseguir inventar a lâmpada. E fez história. Hoje em dia a gente vive, né, usufruindo da invenção dele. Então não tem isso, gente. Tira isso da cabeça. E aí, toda vez que você perceber que você tá se distraindo, olha, uma das armas mais comuns, assim, do inimigo das nossas almas é a distração. Ele quer mudar o teu olhar. Eu tô olhando aqui para a câmera, olhando para você. Mas se eu ficar prestando atenção ali num pássaro que tá bem ali, eu vou ficar olhando para lá e não vou olhar para você. Então a minha atenção vai estar lá, não vai estar aqui. Então tenha essa percepção. Combata essas distrações com toda a força que você tem. Uma outra coisa também que eu quero te dizer, assim, tudo isso te paralisa. Então, todas essas distrações, elas funcionam muito bem como fuga. Fuga para você não fazer, servem como desculpas. E aí vamos agora entrar num ponto mais profundo, que é assim, como que você destrava na verdade? Como que você descobre o que você quer? Eu vou fazer com você agora, vou conduzir contigo um exercício bem interessante, que é o seguinte. Para um pouco e começa a pensar. Ou, se você preferir, você pode escrever. O que desperta a tua energia? Sabe, assim, tem coisas que, se você olhar na tua história de vida, em outros momentos, já teve situações que você sentiu que você estava super inspirado. Puxa, se eu fizer essa pergunta aqui, se eu fizer isso da vida, mesmo que eu faria até de graça, faria com gosto, sabe? Então, isso pode dar um indício muito forte do que você quer para você, do que você quer fazer na tua vida, como você quer preencher os teus dias. Então, o que te inspira? Para e pensa um pouco agora, faz uma pequena lista, pega um caderno, põe uma música inspiradora, né? E assiste o vídeo todo e pensa assim, o que é que me inspira, o que desperta a minha energia, o que eu posso fazer curtindo, de boa, sabe assim, que vai fazer com que eu me sinta feliz e realizada? Essa é uma pergunta boa, uma pergunta importante para você fazer para descobrir o que você quer. Daí, você lista 5 momentos, talvez recentes na tua vida,
que realmente você se sentiu em paz, que você se sentiu inspirado, poxa, eu me sinto bem em fazer isso. Então pensa nesses momentos que aí isso vai te dando pistas, porque o que você procura já está dentro de você, se você fizer esse exercício. Aí vamos supor que você descobriu o que você quer. Aí agora vamos para o exercício mais profundo de todos, que é o dos 5 porquês. Como que funciona esse exercício dos 5 porquês? Eu vou te dar um exemplo e aí você vai entendendo comigo. Tem uma história que eu vi uma vez sobre esse exercício de uma mulher que a terapeuta dela estava perguntando para ela: o que você quer? Fez exatamente essa pergunta, né, que é o tema desse vídeo. Ela falou: eu quero muito comprar uma casa na beira de um lago. Aí ela perguntou: por que você quer isso? Aí ela respondeu: eu quero comprar essa casa porque é bonito, tem uma bonita paisagem, e aí os meus filhos podem ter espaço para brincar, nós podemos passar tempo juntos, ter um pouco de paz e tranquilidade na correria da vida e tal. Aí ela respondeu isso. Depois a terapeuta perguntou de novo: por que você quer isso? Aí percebe que vai aprofundando? Cada vez eu tô no terceiro porquê. E aí ela respondeu: porque é importante que a gente como família passe mais tempo juntos. Aí depois ela perguntou de novo: por que você quer isso? Aí ela: porque isso é importante para mim, passar tempo com a família, faz sentido. E aí ela, à medida que ia respondendo esse porquê, quando ela foi pro quinto, aí ela perguntou: por que você precisa da casa do lago para passar mais tempo com a família? Então, quando você vai fazendo esses 4 porquês, 5 porquês do que você quer, você vai se dando conta que realmente qual é a causa raiz, né? Então, nesse exemplo da casa do lago, ela foi se dando conta que no fundo, o que ela mais queria era passar tempo com os filhos, passar tempo com a família. Só que ela percebeu que tudo que ela precisava, tudo que ela mais queria, ela já tinha. Ela já tinha ali os filhos, já tinha ali a própria casa dela, onde ela já estava. Não que seja algo ruim, é plenamente justificável ter uma casa no lago, num lugar bonito, não é condenatório, mas às vezes a gente estabelece algumas coisas que a gente quer sem saber exatamente o porquê que você quer aquilo. E isso vai fazendo com que você persiga coisas quando na verdade já estão ali diante de você. Então, quando a terapeuta dela perguntou assim: por que você precisa da casa do lago para passar mais tempo com os seus filhos? Então ela percebeu que o que ela precisava já estava realmente ali diante dela, que ela não necessariamente precisa da casa do lago para ficar com os filhos. Já estava diante dela tudo que ela queria, entende? Então, às vezes, até o que a gente pensa que a gente quer, alguns sonhos que você começa a ir atrás, a perseguir, na verdade, às vezes você nem sabe exatamente direito por que quer. Daí é por isso que muitas vezes algumas pessoas conseguem algumas coisas sem saber direito, sem ter muita clareza do porquê que elas querem aquilo. E aí, quando elas conseguem, parece que não fez sentido. Parece que é uma coisa assim, como é que eu posso te falar? Era só isso? Sabe? Porque ela não tinha clareza lá no fundo do porquê que ela queria aquilo. Então, nessa história que eu te falei, da mulher que queria comprar a casa no lago, o que fazia sentido para ela? Era passar tempo com a família. E ela, talvez, ia passar anos juntando dinheiro para comprar essa casa, ia gerar uma dívida, quando, na verdade, a raiz central do que ela mais precisava já estava ali diante dela. Então ela percebeu que o que fazia sentido para ela é isso. Então você pode aplicar essa regra dos 5 porquês para várias situações, né? Então se você fala assim: eu quero escrever um livro,
Por que você quer escrever esse livro? Porque eu quero compartilhar as minhas ideias, uma história interessante, um conceito com o mundo. Por que você quer compartilhar os teus conceitos, a tua história com o mundo? Ah, porque isso faz muito sentido para mim, então, sabe? Você vai aprofundando. Pergunte-se 5 porquês do que você quer. Você vai chegar de forma rápida na causa raiz do que você quer e isso vai fazer com que você se descubra. Puxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. É essa a minha principal motivação. É isso que de fato vai me fazer, uau, brilhar os olhos. Então é isso que eu quero. Então faz essa técnica dos 5 porquês e vai e faz. Deixa as desculpas de lado, as sabotagens, as distrações. Para de se preocupar com o que os outros pensam, né? Não importa o que as pessoas pensam, às vezes a gente perde muito tempo da vida a respeito disso. E foca naquilo que te energiza, naquilo que faz sentido para a sua vida. Isso com certeza vai te fazer avançar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a descobrir por que você tem se achado perdido. E aí, me conta agora aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se te deu mais clareza. Aplica a técnica dos 5 porquês, que você vai saber exatamente o que você precisa saber. E você não vai mais se sentir perdido. Agora vai lá e faz. Para de dar desculpas e faz.